Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria pedir a você que puder fechar seus olhos para a gente estar dando início a esse momento de reunião. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por mais uma tarde que o Senhor nos concede, apesar da nossa insignificância, apesar de não merecermos nada. Te agradecemos pelo teu cuidado com cada um de nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado durante toda a nossa trajetória. E isso não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Pai, pedimos que através do teu amor, através da tua graça, o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, esteja perdoando os nossos muitos pecados, limpando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber mais de Ti, aprender mais da Tua Palavra. Tudo que for falado aqui, não seja pela vontade de pessoas, mas que seja pela Tua vontade. Usa-me como instrumento, apesar da minha insignificância, e abra, meu Pai, os corações, ainda que seja um, Pai, que se converta, ainda que seja um que entenda a Tua Palavra que o Senhor quer passar nessa tarde. Uma alma vale mais que 1 milhão. Mas eu te peço, por cada homem que veio aqui nessa tarde, que se dispôs a vir aqui, eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja limpando seus pensamentos, limpando seu coração, e que o Senhor dê a cada um de nós o entendimento da Tua Palavra a cada dia. É a oração que nós fazemos, te pedimos, se faça presente neste lugar, porque tudo aqui é para o Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Essa tarde maravilhosa, sexta-feira. E o Senhor, Ele age na simplicidade. Infelizmente, eu não consegui vir na quarta, devido a questões de logística, mas eu marquei com o pastor Francisco se eu poderia vir na sexta. Eu vejo que na sexta a gente tem menos gente, menos pessoas por causa da reintegração, alguns saem, tem alguns compromissos também. Mas para você que está aqui, que Deus possa operar na sua vida, porque é para isso que a gente está aqui, para deixar Deus nos usar e aprender mais com a palavra de Deus. Então, primeiro eu quero me apresentar a vocês, para quem não me conhece. A gente sempre faz essa apresentação porque o centro de recuperação é muito rotativo, cada época muda, alguns saem, outros vêm, e é importante a gente se apresentar para que vocês olhem para mim e entendam que eu já estive aí onde você está. Exatamente 10 anos atrás, eu estava aqui fazendo um tratamento para dependência química. Eu fui viciado em crack, usei todo tipo de droga, todas as drogas, mas a que me levou para debaixo de uma ponte, onde eu fiquei 6 anos, foi o crack. Talvez você está aqui, você não passou por isso, talvez o seu problema nem seja com o crack, seja com a bebida, com a cocaína, com a pornografia, que também é um vício. Não importa, o importante é você entender que o Senhor cura, liberta e salva. É para isso que você está aqui. E aqui o sítio Resgatando Vidas é uma obra de Deus, irmãos. Aqui foi onde o Senhor Jesus me alcançou, para a honra e glória dEle, porque Ele tem poder. E se você crê nesse poder, se você acreditar de fato, de verdade, não de uma forma ilusória, hipócrita, e também não de uma forma barganhista, não servir a Deus por aquilo que Deus possa te dar, mas sim por quem Ele é. A maior obra que o Senhor pode fazer na nossa vida não é o carro bonito, não é a namorada bonita, não é o status, o cargo na igreja, não. A maior obra é fazer com que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Aleluia. A palavra que eu vou explanar para vocês nessa tarde está em Zacarias, é lá no Velho Testamento. Você que tem sua Bíblia, livro do profeta Zacarias, no capítulo 1. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Quem tiver a Bíblia aí, tiver um pouquinho de dificuldade de achar, está no Velho Testamento, um pouquinho antes ali de Malaquias, depois de Ageu, está o livro do profeta Zacarias.
E diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas más obras, e não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Irmãos, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. O Senhor, nessa tarde, Ele faz um convite a cada um de nós, a nós nos achegarmos a Ele. E é difícil, né, meu amado? Você sair lá do seu conforto, da sua cama, de uma televisão, de um celular, para vir aqui ouvir uma palavra. E como eu disse, né? Muitas das vezes a gente espera que o culto seja um culto com louvor muito bonito, com uma pessoa falando alto, falando, gritando, falando forte. Mas na verdade, meu irmão, é muito simples para o Senhor agir na sua vida. Basta o arrependimento sincero. Aleluia. Não é o louvor bonito, até porque eu abro até um parênteses. O louvor, ele não é para nós. O culto não é para nós. É verdade. Você não veio aqui para me agradar. Eu também não vim aqui para te agradar. Nós todos aqui estamos aqui para agradar o Senhor. Verdade. Então, nós temos que ter um entendimento que o Senhor, quando veio a esse mundo, enquanto homem, quando veio em carne, Ele veio de uma forma simples. É uma verdade. O Senhor sendo rei, o Senhor sendo príncipe, filho do Altíssimo, veio aqui, nasceu numa manjedoura, trabalhava com carpintaria. A Bíblia relata que a aparência dele era uma aparência feia. Talvez se você olhasse para ele, você não ia dar o menor crédito, o menor valor, como eu acredito que se hoje o Senhor Jesus viesse em carne, a maioria iria desprezar, como aconteceu no passado, porque a gente quer algo bonito, né, irmãos? Quando a gente é convidado para ir numa igreja ou para assistir um culto, ouvir a palavra de Deus, a gente, infelizmente, a gente tem isso no nosso coração. A gente quer ser agradado. A gente quer que o nosso ego seja massageado. Mas muitas das vezes eu tenho propriedade para falar isso com vocês, porque eu estive aí do outro lado. E a palavra que me alcançou foi a palavra verdadeira, sem firula, Aleluia. sem ilusionismo, sem teatro. Vocês estão compreendendo? Amém. O que vai fazer a diferença na sua vida, meu querido e amado irmão? Você que quer ser liberto de fato e verdade do crack, como muitos aqui neste lugar conseguiram, como o pastor Eduardo, o pastor Francisco, são testemunhos vivos do poder de Deus. Glória a Deus. Se você olhar para cada um deles, você vai ver que teve um diferencial. Houve ali uma transformação. Primeiro, eles se achegaram a Deus. Deus está fazendo esse convite para mim e para você essa tarde: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Só que muitas das vezes a gente dá mais ouvidos às más conversações. Hoje, na nossa época aqui, não tinha muito, né? Há 11 anos atrás, mas hoje a gente tem a facilidade do celular e às vezes, ao invés de usar esse aparelhinho aqui para algo edificante, a gente usa para outras coisas. Então está muito fácil a gente se dispersar do que realmente interessa. E o que realmente interessa, meus queridos e amados irmãos, é a palavra de Deus verdadeira. O Senhor aqui, Ele faz um convite a você e a mim a nos achegarmos a Ele. E o que quer dizer isso? O que tem sido a prioridade na sua vida? Tem sido o Senhor? Você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz?
Você vai ter um encontro com o Senhor, vai conversar com o Senhor, colocar diante dele. A Bíblia diz, né? Fazei conhecido de mim as vossas petições. Mas muitas das vezes a gente deixa de falar com Deus para falar com o ser humano, com o próximo. A gente deposita a fé nas pessoas. A gente não tem coragem de orar a Deus sozinho no nosso quarto. A gente acha que vai vir uma pessoa que vai impor a mão, que vai orar e que a nossa vida vai mudar como num passe de mágica. Não. A sabedoria de Deus, Paulo escreveu sobre isso, não caberia no nosso entendimento. Se você olhar para a natureza, para as árvores, para o dia ele tem 24 horas. E durante essas 24 horas a gente tem a manhã, a gente tem a tarde, a gente tem a noite e tem a madrugada. Ou seja, tudo tem um tempo. Então o tempo hoje, para você que é homem de verdade e quer sair daqui curado, o tempo hoje é de você aprender. Aleluia. Para que depois você possa ensinar. Só que para isso você tem que ter humildade. E na vida de um dependente químico, às vezes é isso que falta e é isso que atrapalha a recuperação. É verdade. Olha só, meu amado, liberto do crack você já está. Em nome do Senhor Jesus. Então você não precisa mais se preocupar com isso. Só que muitas das vezes o difícil é o nosso caráter ser tratado. E só homens de verdade são capazes disso. Muitas das vezes quando a gente passa pela questão da dependência química, a gente é muito vitimista. A culpa sempre é dos outros. Ah, não gostei, eu entrei na droga por culpa da minha mãe, foi por culpa da minha esposa. Nunca é a gente. Só que a Bíblia, o nosso Senhor, o Deus que eu sirvo, isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O Deus que eu sirvo, ele disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Verdade. Então a nossa atitude tem que ser uma só. A gente não tem que colocar a culpa nos outros, meu querido e amado irmão. E aí você começa a evoluir e amadurecer quando você assume a responsabilidade. E hoje, eu digo para vocês, a sua recuperação está na tua mão, cara. O tempo é aqui e agora. O que você está fazendo aqui neste lugar? Para que você está aqui? Você já se fez essa pergunta? Aqui não é sua casa. Você não vai morar aqui a vida toda. É um tempo. Por que será que Deus te trouxe aqui? O que Deus quer trabalhar na sua vida? Nesse tempo que você está aqui. Uns vêm aqui para jogar a conversa fora. Uns vêm aqui e rir. Acham que sabem mais. Outros vêm com aquele papo assim, eu vou lá para dar um tempo, né? Porque malandro não para, malandro dá um tempo, né? Já ouviram isso aí fora, né? Então, só que esse tipo de pessoa, meu irmão, ele está perdendo o tempo de estar aqui. É verdade. Você tem que estar aqui com foco na sua recuperação. Para aquele que é homem de verdade, como eu disse na abertura, vocês ouviram, né? Para mim não importa. Aqui eu não... 1, 2, deve ter no máximo, acho que não chega nem a 20 pessoas aqui. Mas se tiver um que for homem de verdade, para mim já valeu a minha vinda aqui. Aleluia. Não importa se tem 2 ali que ri, se tem 2 ali que não dão a mínima. Se tiver um que se converta genuinamente, já valeu. Porque para o Senhor, uma alma vale mais que o mundo todo. Então, meu irmão, eu queria que você entendesse. A maioria de vocês eu não conheço. Essa palavra, ela fala antes comigo, porque, como eu disse, um dia eu estive aí, cheguei aqui desacreditado, eu era mendigo de rua, 6 anos debaixo da ponte do Manuel Honório. Quem conhece o bairro Manuel Honório aí? Zona Leste, Juiz de Fora. Tem muita gente que não é de Juiz de Fora. O bairro Manuel Honório fica ali na Zona Leste. Eu ficava naquela ponte, tem uma ponte ali, eu ficava ali. Mas o Senhor colocou no meu coração no dia que eu cheguei aqui. Vocês reparam que Deus é tão maravilhoso que o sítio da Resgatando Vidas não tem muros, né? Olha que interessante. Só fica Anderson. Era conhecido como Léo Punk. Tinha um moicano azul. Sim. E o que acontece? Olha que interessante. Aqui não tem muro.
Ou seja, você não está aqui obrigado, porque não é por força nem por violência, certo? Ou seja, se você entender que aqui é o tempo que Deus colocou você aqui para tratar com você, não só na cura, na libertação do crack, porque isso Deus já fez, mas às vezes o que você precisa ser tratado é na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade. A gente não tem, meus queridos amados, a empatia com o próximo, e é como eu disse, tudo tem um tempo. Quando eu estava sentado aí, e vinha um pastor aqui, hoje o Jorge está aí, o Jorge estava aqui nessa época. Às vezes o Jorge pregava aqui, eu nem sabia, mas Deus usava ele, e aquela palavra serviu para mim até hoje, porque eu entendia que eu estava aqui por um propósito. Eu não estava aqui para brincar, e é isso que eu quero que vocês entendam. Se você estiver aqui brincando, é lógico, meus queridos e amados irmãos, aqui não espere perfeição das pessoas, mas Deus te colocou aqui para fazer a diferença. Mas muitas das vezes, ao invés da gente assumir a responsabilidade, porque a gente sempre é a vítima, né? A nossa mãe não é vítima, as nossas esposas não são vítimas, é sempre a gente. E quando a gente cai no centro de recuperação, a gente gosta sempre de culpar as pessoas. Mas é preciso entender que você está aqui para fazer a diferença nesse lugar, meu querido amigo. Não é esperar que o irmão do lado faça. Se ele não faz, seja você aquele que faz. Marca a tua história neste lugar, porque aqui é um lugar realmente onde o sobrenatural de Deus acontece. Aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de tantos outros, como pastor Eduardo, pastor Francisco, e pode acontecer na sua, e isso está na sua mão. Deus hoje faz um convite a cada um de nós: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. De fato, de verdade, para se achegar a Deus, você não precisa de um louvor teatral. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas das vezes você vai se emocionar com a música. Quantos e quantos aí que choram, vem aqui, chora igual criança. Na hora que ele sai daquela porta ali, ele está falando as mesmas coisas de sempre. Ou seja, não é arrependimento, é remorso, é diferente. Arrependimento não precisa de choro, precisa de mudança de atitude. Isso aí eu digo com propriedade. É difícil, sabe? Porque você tem que ser homem de verdade. Homem de verdade não é aquele que é muito forte, não é aquele que só é homem quando tem um revolvinho na cintura, não. Homem de verdade é aquele que tem uma palavra só. Aleluia. A palavra dele é uma só. E é para isso que você está aqui. Se você colocou na sua cabeça que você vai vencer o crack, você vai vencer, meu irmão. Não precisa chororô, não precisa drama, porque muitos que fazem isso, fazem só da boca para fora. Vocês vão reparar aí. É ou não é verdade? Vocês vão ver que tem gente que quer se emocionar, que quer o teatro, que quer a música. Nada contra. Vamos ser maduros para entender o que está sendo falado. Não é que eu estou criticando isso. Eu estou chamando a atenção para vocês que o arrependimento verdadeiro não tem nada a ver com isso. Tem a ver com mudança de atitude. Vocês estão compreendendo? Amém. E mudança de atitude, você não precisa chorar na minha frente, é você cumprir com a tua palavra. Se hoje você chegou aqui como um dependente químico, daqui a um mês eu vou voltar aqui e você virar para mim e vai falar: ô Anderson, eu não sinto mais vontade de usar crack. Aleluia. Convertido de verdade, não precisa chororô, não precisa tapinha nas costas, nada disso. Não precisa muito falar, é mudança de atitude. Zaqueu, vocês conhecem, né? A passagem que fala sobre Zaqueu. Quando ele ouviu que o Senhor Jesus ia passar, ele pequeno, Zaqueu era cobrador de impostos, era um homem rico e muito criticado pela sociedade, mas dentro do coração dele havia um desejo de conhecer de fato, verdade, o nosso Senhor. E quando ele descobriu que o Senhor ia passar, ele pequeno subiu numa árvore. O Senhor Jesus, percebendo aquilo, falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje houve salvação na tua casa. Aquele povo que estava lá apontou o dedo para ele, apontou o dedo para Cristo, para o nosso Senhor.
Ah lá, está curando cobrador de impostos, aí, pecador, publicano. Mas o que o Senhor Jesus observou nele? O arrependimento sincero. Não foi chororô, não foi blá blá blá, tititi. O cara vem aqui e chora. Primeiro passo que ele dá ali fora, ele está falando de pornografia, está falando que vai matar o irmão. O que adianta? Isso é sintoma de Espírito Santo? Não. Sintoma de Espírito Santo é mudança de atitude. Quer saber quem tem o Espírito Santo? Olha para as atitudes, para o cara, mudança de caráter. Isso é Espírito Santo. E quanto mais você tem o Espírito Santo, mais o seu caráter é transformado, mais compaixão com o teu irmão você vai ter. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? O nosso papo ele tem que ser reto, porque vocês não estão aqui para perder tempo. Aqui, meus irmãos, é o lugar onde Deus trouxe cada um de vocês, porque o Senhor demonstra o amor dele por cada um de vocês. Outrora estávamos nas mãos de traficantes, de pessoas que estão se lixando para cada um de nós aí. Poderíamos ter morrido, poderíamos ter descido à sepultura, mas o Senhor te preservou, o Senhor cuidou de você. Alguém um dia pagou um preço para que você estivesse aqui. Se você tem aí a sua família ainda, dá valor, porque enquanto você está aqui, tem uma mãe lá que está de joelho chorando por você. Tem um filho que o dia que você sair daqui recuperado, enquanto a sociedade aí fora diz que para o cracudo, para o usuário de droga não tem jeito, você vai poder encher a boca e dizer: Jesus me libertou, e seu filho vai se orgulhar de você. Olha só o que Deus está colocando diante de você. Agora, é preciso analisar. De fato, de verdade, nós temos dado valor a Deus, temos nos achegado a Deus, ou temos dado mais valor a coisas supérfluas? Muitas das vezes. Muito obrigado, Gustavo. Deus te abençoe. Eu louvo a Deus porque vocês, nessa tarde, uma tarde simples, vocês deixaram seus afazeres para estar aqui. E eu sou missionário, eu não sou nenhum famoso, né? Quando a gente, entre aspas, né? Quando a gente fala que vai vir alguém famoso, já aquela, pastor tal vai vir aí com louvor maravilhoso. Mas graças a Deus que vocês não estão aqui para ver quem é o pastor, vocês estão aqui pela sede de Deus que cada um de vocês tem. Aleluia. E eu louvo a Deus e parabenizo vocês por isso. Vocês poderiam estar lá jogando bola na piscina, mexendo no celular, mas eu tenho certeza e digo isso sem medo de errar. Deus ele tem um plano na vida de cada um de vocês. Não é em vão que a gente está aqui. Amém. Analisa, meu irmão. Analisa a sua vida até aqui. Você tem se achegado a Deus. Deus ele faz aqui uma promessa: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, sem medo de errar, meu irmão, cola com Jesus. Absorva o máximo que você puder do que é bom. Não fica querendo perfeição nas pessoas que você não vai encontrar. Apoie a tua fé na palavra de Deus. A palavra nos ensina a perdoar 70 vezes 7, é ou não é verdade? Muitas das vezes, por qualquer coisinha, a gente já está virando a cara para o irmão, para o pastor. Mas você tem que entender, irmão, as pessoas são pecadores, são falhas, assim como eu e você. Então, para de olhar para essas pequenas coisas, para que isso não desvie o seu foco do que verdadeiramente interessa. Deus te faz um convite, que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a vós. Qual tem sido sua prioridade? Acordou de manhã? Fala com Deus. Ali, eu creio que ainda tem, né? Tem a casinha de oração ali ainda, né? Aquele lugar ali, irmãos, eu tive várias experiências com Deus, porque ali é um lugar que você tem que ir sozinho. Sabia disso? É pequeno porque você tem que ir sozinho. E é um papo seu com Deus. Aleluia. Deus fala: fazei prova de mim.
Às vezes a gente fala o nosso problema com um amigo, com um pastor, com todo mundo, menos com Deus. Então ali é o lugar que você, sem ninguém ver, ninguém precisa ver. Você vai lá, ora pela sua família, ora pela sua vida. Não tema, meu irmão. Não tema. Mas o pastor, eu estou com medo. Se eu sair daqui, eu vou voltar aos ladrões. Você não vai voltar, meu irmão, porque Jesus é poderoso. Glória a Deus. Quando Ele liberta de verdade. Eu não vou te prometer que a sua vida vai ser um mar de rosas, não. Mas uma coisa eu posso te garantir: aquele a quem Jesus liberta, esse não retrocede. De fato, de verdade. Isso eu te garanto. Glória a Deus. Hoje eu trabalho como professor. Cheguei aqui, irmãos, na época eu não tinha nem a 4ª série. Era morador de rua. Foi degrau por degrau. Hoje tem aquele carro ali, mas há 10 anos atrás eu comprei uma bicicleta, trabalhava lá no Salles. Quando eu saí daqui eu fui trabalhar em mercado. Hoje é o BH, né? Na época ainda era Salles. Comprei a primeira bicicleta, trabalhei, casei, juntei dinheiro, comprei minha moto, comprei meu carro, passo a passo, degrau por degrau. Deus foi abençoando. Mas quando eu tinha bicicleta, eu agradeci a Deus por ela. Amém. Sabe? Eu não servi a Deus para ter aquele carro ali. Não, aquilo ali não me faz. É isso que a gente precisa entender. É ter uma experiência espiritual, consciência de que esse mundo aqui é passageiro, que Deus não te chamou para você ficar olhando só para as coisas daqui, não. Deus dá aquele carro ali, mas o carro está sendo usado para vir abençoar vocês. Vocês estão entendendo? Não é para minha glória, não é para a glória de pessoas. Deus está te escolhendo para que você seja instrumento no resgate de outras pessoas. E olha a responsabilidade que você tem na mão. Então é preciso nós fazermos uma análise. Eu tenho sido egoísta com meu irmão? Eu tenho pensado só em mim? Mas lá no sítio eu não concordo. Eu não concordo com o que o Anderson falou, com o que o pastor falou, com o que o outro pastor falou. Tá, você tem todo o direito de não concordar. Mas humildemente, meu amado, faça uma reflexão. E você que critica? Você não tem defeito nenhum? Você é o certo em tudo? Então, às vezes, falta a gente ter a humildade. E para se achegar a Deus, você precisa de humildade. Irmãos, uma das coisas que mais faz a diferença em um tratamento contra o vício é a humildade, sem a qual você não vai conseguir. Muita gente sempre conta isso aqui, irmão. Às vezes a gente vem no sítio, não é só aqui que eu prego, não, tem vários outros lugares. E graças a Deus que aqui vocês já têm uma evolução até melhor. Pessoal, porque o Resgatando Vidas é um nível maior ali, é uma igreja abençoada, é um trabalho de Deus mesmo. Mas às vezes a gente vai em outros lugares, aí sempre tem aquele que fala: irmão, me arruma um emprego. Aquele cara ansioso, né? E aí o cara encosta assim, né? Aqui, me arruma um emprego lá, pastor. Aí você olha para o cara e fala: pô, mas você quer um emprego aonde se você não tem nem postura? Sabe isso, irmãos? Não é crítica não, cara. Mas a disciplina é importante. Por que aqui vocês lavam a própria roupa? Por que aqui tem horário para acordar? Por que tem horário para almoçar? O reino de Deus é um reino organizado. O do diabo é desorganizado, é ou não é verdade? Sujeira, bagunça, não é com Jesus não. Aí o cara quer um emprego, mas ele não quer ter postura. Ele quer só vir a nós do jeito dele, tem que ser do jeito dele. Você acha que uma pessoa assim vai conseguir alguma coisa? Você acha que se você entrar numa firma, você não vai ter que cumprir regra? Aí você pode estar achando ruim com o que eu falo, então eu vou te fazer uma pergunta. Se você me convidar para ir na sua casa e eu andar pelado lá, você vai gostar? Eu tenho que cumprir regra, não é? Eu não vou entrar na sua casa de qualquer jeito. Você vai deixar? Eu vou chegar na sua casa vomitando, cuspindo catarro, você não vai gostar. Então é importante a gente ter postura, a gente ter regra, e isso ajuda a gente a evoluir. Então, meu irmão, o que é feito aqui é tudo pensando no seu bem, para que se amanhã você sair daqui e uma grande empresa te chamar,
você seja um testemunho vivo lá, porque do patrão dizer, olha, aquele cara veio lá da Resgatando Vidas, é um exemplo aqui, é o melhor funcionário que eu tenho aqui. Aleluia. Cara responsável, ético, cumpre uma palavra. Só que para isso, você tem que ter humildade. Quantos e quantos são os que escutam uma palavra dessa e saem por aquela porta ali? Ah, mas não gostei da palavra. E olha que eu estou pegando leve, hein? Porque no dia que eu pego pesado, aí, meu filho, não fica um. É igual uma vez que o Senhor Jesus, ele dava pão e peixe para a galera. A maioria que seguia ia por causa do pão e do peixe. Se você olhar para hoje, olhe para as igrejas aí. Culto da revelação. Pastor, vem até a cor da cueca do irmão. O cara vai. Agora põe lá, culto onde a palavra é pregada de forma verdadeira. Ninguém vai. Ele só vai se tiver a campanha dos milagres, a campanha do carro, a campanha da família nova, ano novo e da nova. Tem igreja que faz campanha todo dia, o ano inteiro, irmãos. E o intuito aqui não é criticar, irmãos, porque a obra é de Deus. Posso citar aqui, eu tenho muito amigo na Igreja Universal, por exemplo, é uma igreja que é muito criticada, mas eles estão lá dentro do presídio. Vocês estão vendo como é que às vezes a gente critica um lado, mas não vê o outro? Então tem que ter essa empatia com o próximo. Mas o importante, meu irmão, é a palavra genuína. Mas muitas das vezes as pessoas seguiam Jesus pelo pão e pelo peixe. A maioria daquela multidão que eu acompanhava, quando ele estava lá na cruz, o que eles fizeram? Abandonaram, viraram as costas para ele. Em uma oportunidade, o Senhor Jesus fez um discurso mais duro, só ficou os 12. Tinha uma multidão, irmãos. Só os 12 discípulos ficaram. Vocês acham que Jesus ficou chateado? O que ele falou para os discípulos? Vocês lembram? Ele olhou para eles e falou: vocês querem ir embora também? Vocês estão entendendo? Então, glória a Deus que vocês estão aqui. Não é pelo show, não é pelo que Deus vai dar, não é pelo que o pastor vai dar. Não, vocês estão aqui para aprender mais do Senhor. Então eu vos digo, meus irmãos, se acheguem a Deus, sejam humildes. Aquele que é humilde, ele prevalece. Amém. Glória a Deus. Esse menino aqui, cara, eu sou testemunho do que ele já passou. Já andei com ele no passado. E o Gustavo é um exemplo, porque ele está sempre lutando. Você pode fazer 200 tratamentos, meu irmão, mas o importante é lutar, cara. Aleluia. Cadê o outro menino ali, o Alexandre? O Alexandre eu conheci na minha época de rua. Ele está aqui. Se ele está aqui hoje, tem uma semana, né, Alexandre? Você está aqui? Ele já passou por aqui antes, em outros lugares, né, Alexandre? Mas o cara está aqui é porque ele quer mudança de vida. E ele não desistiu da guerra. E você está aqui também, meu irmão. Amém. Não é vergonha nenhuma você errar, cair. Vergonha é ser soberbo. Verdade. Então seja humilde. Hoje o Gustavo está bem, namorando, vai casar. Eu vim no batismo dele. Tem mais alguém que batizou aí domingo, mês passado? Rodinelli, né? Você, Rudiel, você é o? Batizou também naquele batismo que o pastor Zé Carlos estava aqui, né? Eu estava aqui prestigiando vocês, sabe? E a gente fica muito feliz de ver a evolução de vocês. Então, meu irmão, coração do homem é terra que só o Senhor conhece. Eu não conheço o coração de vocês. Vocês estão aqui comigo há 40 minutos. Eu creio que vocês estão entendendo essa palavra. Aleluia. Senão vocês não estariam aqui mais, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Guardem isso. A sua recuperação está nas suas mãos. A partir de hoje, invista na sua recuperação. Deixa Deus trabalhar no seu caráter. Sabe aquele irmão lá na cozinha que discutiu com você?
Você já parou para pensar que talvez Deus esteja moldando o seu caráter nesses pequenos acontecimentos? Porque, como eu disse, se amanhã Deus te coloca numa empresa e você é o brigão, né? Qualquer coisinha você se ofende, você não vai ficar lá, cara. Eu sinto em te dizer, aqui nós somos bonzinhos, pastor não vai te mandar embora não. Mas se você cai numa empresa aí, ninguém tem piedade de você se você for valentão não. É verdade. Então Deus permite que coisas aconteçam para mudar o seu caráter, para você ser mais humilde. E quando você começa a entender dessa forma, você evolui. Quantas e quantas vezes, meu irmão, aqui em 2015, que foi quando eu fiz meu tratamento, a gente tinha discussão, tinha problema, às vezes brigava, eu abaixava a cabeça, porque eu entendia que Deus estava mostrando para mim como eu não deveria ser. Vocês estão compreendendo? Então, o ser humano, meu irmão, é complicado, não é a igreja, não, são as pessoas. As pessoas são cheias de problemas, então tem um pouco mais de empatia, se coloca no lugar dos outros. E outra, e digo sem medo de errar, tá? É muito mais bonito ser humilde do que ser arrogante. Aleluia. O arrogante sempre perde a razão numa discussão. Às vezes você acha assim, poxa, eu abaixei a cabeça, eu fui bobo. Não, bobo é quem levantou a voz contra você. Porque o nosso Deus nos ensina a humildade. Então seja humilde, faça aquilo que Deus colocou diante de você para você fazer. Qual que é a sua laboterapia? Se é cuidar do som, cuida, seja o melhor. Se é estar aqui pregando, prega, estuda a palavra. Se é cantar, louvar, se é estar na cozinha, meu irmão, na horta, seja onde for. Você é um trabalhador digno, escolhido por Deus. Faça o seu melhor, porque você não está fazendo para as pessoas, não, você está fazendo para Deus. E quando você sair daqui, quando alguém te ver com um carro desse aí, você vai poder bater no peito e dizer, quem me deu foi Deus, não foi pessoas. Aleluia. Então seja humilde, se achegue a Deus, que Deus se chegará a vós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queria pedir para vocês estarem de pé, para a gente poder orar. Como eu disse, meus amados, eu não conheço a maioria de vocês. Tenho a alegria de conhecer esse amigo do Gustavo, do Alexandre. Glória a Deus. E um ou outro aqui, conheço o irmão aqui também. Como é que é o seu nome mesmo? Marlon, né? Agora não esqueço mais. A sua fisionomia eu nunca esqueci, é que o seu nome é difícil mesmo. Então, alguns são meus amigos e eu tenho a honra de estar com vocês. Eu queria... Aqui, Jorge, Cláudio, né? Que bênção, maravilhoso. Foi instrumento de Deus na minha vida, tá? Lavou muita panela, hein, gente? Aprendi muito com ele, sabe? E olha que legal, né? Poder vir aqui depois de 11 anos, ter amigos como o Cláudio, como o pastor Francisco. Essa obra da Resgatando Vidas é diferenciada, irmãos. Amém. É diferenciada. Vocês vão ver isso. Quando vocês saem, olha só, hoje eu sou casado, tenho 2 filhas, tenho uma boa casa. Mas todo mês eu venho aqui, porque eu sinto saudade daqui, rapaz. Aleluia. Sabe? Vocês vão sentir isso, porque aqui é um lugar de Deus. Amém. Tá? E eu queria orar por você, agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu queria pedir que vocês fechassem os olhos, elevassem seu pensamento a Deus. Hoje, sexta-feira, meu querido e amado irmão, talvez a sua semana foi difícil, você pensou em desistir, você se entristeceu, sua caminhada talvez tenha sido pesada, você está preocupado, você chegou aqui nessa tarde desanimado, mas olha, irmão, Deus ele te diz nessa tarde que Ele te ama. Esse encontro foi marcado pelo próprio Senhor. E a prova disso é que nós não nos conhecemos, nada aqui foi programado, foi ensaiado, tudo aqui foi feito pela vontade do Senhor. Então creia nisso, meu irmão. Deus ele te diz nessa tarde que Ele tem a tua vida na palma das mãos dEle. Glória a Deus. E que as coisas vão acontecer no tempo dEle,
Então tenha paciência, se achegue a Deus, que Ele se achegará a nós. Senhor, muito obrigado por essa tarde que o Senhor nos concede, por cada homem de verdade, de atitude que o Senhor escolheu, que está aqui nessa tarde, essa tarde simples, meu Pai, sem nenhum tipo de produção, de teatro, nada, nem música nós tivemos aqui hoje. Mas o mais importante nós tivemos que é a Tua presença, Senhor. Aleluia! Por isso, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por cada um desses homens de verdade, de atitude, que vieram aqui para buscar a sua recuperação, de fato, de verdade. Eles não estão aqui à toa, Senhor. Eles não vieram aqui à toa. Muitos deles tiveram dificuldades para chegar até o sítio. Não foi fácil a sua vinda até aqui. Mas esse homem, meu Pai, esse guerreiro lutou e está aqui, enfrentando os obstáculos a cada dia para permanecer firme. Por isso eu te peço, meu Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada homem que está aqui nessa tarde. Também as suas respectivas famílias, meu Pai. Visita as mães, as esposas, os filhos, aqueles que já perderam os parentes, que o Senhor esteja confortando, trazendo à mente e ao coração que nós somos também a sua família, Senhor, porque aqui também nós somos uma família. E muitas das vezes, família não é só sangue, mas são aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho para nos abençoar. Amém. Por isso, Senhor, abençoa cada um deles, escreva o nome deles no livro da vida. Que o Senhor esteja curando, meu Pai, libertando da ponta da cabeça até o alto dos pés, esteja tocando na vida deles. Se houver algum pensamento sombrio, se houver algum pensamento contrário à tua vontade, meu Pai, retira em nome do Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo, meu Pai, dê a eles experiências com o Senhor, dê a eles entendimento da tua palavra, meu Pai, não permita que nenhum deles se perca. Escreva o nome deles no livro da vida, também as suas famílias, pois essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.